Bom, conselheiros, dando continuidade à nossa sessão do dia 12 de maio, na parte da manhã, com a presença também da ilustre Procuradora da Fazenda Nacional. Vamos para o item 47 da pauta, de relatoria do conselheiro Luiz Tozelli, processo recorrente à Fazenda Nacional, interessada é Pousada Vila Sol e Mar Limitada. Conselheiro, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pela PGFN, fóssil do acordo 302, final 535, na parte que restou a ser emendada. Então, é a solidariedade e a inaplicabilidade da multa de qualificado. Em resumo, o litígio tem por origem autos de infração que exigem IR por arbitramento e reflexo, período de julho de 2007 a dezembro de 2009, crescido de multa qualificada e agravada no montante total de 225%. De acordo com o TVF, abro aspas, no início da pesquisa realizada pela fiscalização já foi constatado que a empresa, a partir de julho de 2007, informa na GFIP que é optante pelo Simples Nacional. Aqui, na verdade, eu vou resumir, presidente, porque nós vamos lá ver. Aqui o fiscal se incomodou, porque aqui esse mês foi exatamente a mudança do Simples Federal para o Simples Nacional. O contribuinte era do Simples Federal, mas aí ele não passou mais, ele não fez a adesão ao Simples Nacional, mas continuou informando isso na GFIP de forma a se livrar dos encargos patronais, provavelmente porque a DIPJ que foi apresentada era de lucro presumido. Então, eu vou continuar aqui. A partir de julho, a DIPJ foi do valores zerados, né, mas com indicação de presumido. Aí o fiscal ficou incomodado que na DIR-PF do senhor Henrique, que é o sócio, tem informado uns valorizinhos de prolabore, né, que não foram formados na GFIPS e nem na DIPJ. Esses valores estão corroborados com a folha. Aqui já se mostra a vontade de não fornecer os dados ao fisco. Era uma fiscalização previdenciária, né, que culminou nos outros tributos federais. Foram 5 ultimações para apresentar a escrituração contábil, não foi realizada até a presente data. O contador Jair relatou informalmente no primeiro termo que a empresa não fazia escrituração contábil. Além de não apresentar a escrituração contábil, sendo a regular, livro diário e razão, livro caixa com a movimentação financeira, a empresa foi intimada várias vezes para apresentar o demonstrativo de faturamento, livro de serviços e extratos. Devido a não apresentar, né, o fisco se valeu do artigo 42, 19.430 e tributou via depósito bancário. Aí a solidariedade foi fundamentada no não apresentar os documentos e informar indevidamente o Código 2 como optante do Simples Nacional em GFIP. Aí ele invoca o 124, e fala que no direito brasileiro, o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, e de acordo com o Código Civil de 2002, nas sociedades limitadas, em regra, a responsabilidade de cada sócio restrita ao valor de suas cotas. Contudo, essa regra de limitação do sócio não é absoluta, pois o próprio Código Civil, como o CTN, trazem exceções. Então, ele invoca o artigo 50, né, da despersonalidade, da desconsideração da PJ, e fala que os fatos aqui apurados claramente o abuso da personalidade jurídica. Aí, o fundamento propriamente dito da solidariedade vem agora. A empresa adquiriu um empréstimo de um determinado, deve ser uma instituição aqui, financiamento, no valor de 540 mil e deu em garantia o bem do sócio Henrique e Francisca. Desta forma, misturou o patrimônio da pessoa física com o da pessoa jurídica, né? E aí isso se repetiu com outro empréstimo, é uma pousada aqui. Então, o que eu entendi aqui do termo é que o sócio, pessoa física da pessoa jurídica, que é a pousada, ele deu em garantia um bem pessoal para um empréstimo que os recursos foram para as atividades da pousada. Isso aqui, ele entendeu que, pelo 1016 do Código Civil, que os administradores respondem solidariamente perante a sociedade. Foge um pouco da regra, né, habitual de só invocar CTN, mas aqui a gente vê autos também que eles colocam um fundamento no direito civil. E aqui ele transcreve o trecho do contrato social, que fala que ao término de cada exercício os administradores prestarão contas, enfim. O representante senhor Henrique e suas testemunhas da consolidação contratual, o senhor Jair e Wilson, contabilistas responsáveis pela entrega da GFIP, estão diretamente relacionados na escrituração.
Sendo assim, o senhor Henrique fica responsável solidariamente pelos atos dolosos. E ainda aqui ele ainda evoca o artigo 135 para falar que os atos com infração à lei sobejam conforme amplamente demonstrado, né, principalmente pela informação equivocada na GFIP. Aí ele cita a jurisprudência diante dos fatos e dos fundamentos de direitos. Ele inclui o senhor Henrique como condição, como responsável solidário. Aí aqui, devido à empresa, aqui é o arbitramento, e aí, quanto à multa sobre os créditos objetos de procedimento será qualificada e agravada a alíquota de 225%. Agora, minhas palavras. A contribuinte e o solidário apresentaram impugnação em conjunto, que foi julgada parcialmente procedente pelo acórdão da DRJ, que cancelou o agravamento, manteve a solidariedade e manteve a qualificadora. Intimada dessa decisão, os sujeitos passivos interpuseram recurso voluntário, aqui eu resumo os argumentos, e a terceira Câmara da segunda TO da primeira sessão deu parcial provimento, afastou a solidariedade e afastou a qualificação. A PGFN apresentou recurso especial que foi admitido nos seguintes termos. As matérias pré-questionadas arguidas no recurso consistem: 1. Na exoneração da qualificação da multa aplicada, pois entende a recorrente que houve típico caso de dolo reiterado, caracterizado pela prática a prática reiterada. E 2, afastamento da responsabilidade por não aplicar-se ao caso concreto o artigo 124, inciso 1 do CTN. Argumenta que o decido em relação a essas decididas, né, em relação aos argumentos, destoa da jurisprudência. E quais foram os paradigmas? O 103, que fala de prática reiterada, o 101, que só fala de dolo, e a segunda divergência da solidariedade é o 14.01.878, que fala de interesse comum na constituição do fato gerador, caracterizado quando o sócio majoritário da sociedade... E aqui, essa ementa, a razão de decidir for colocar a interposta pessoa no quadro societário. A Procuradoria transcreve as íntegras das emendas. Cumpre esclarecer que os pressupostos exigidos no artigo tal, a saber, tempestividade, estão aí. Aí o despacho cita o artigo 67 e conclui que a PGFN logou comprovar que houve interpretação diferente, mas não motiva também de forma tão clara. Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contra-razões, pugnando pela manutenção da redução da multa e pelo afastamento da solidariedade. Os autos já vieram para essa colenda turma, né, e o julgamento foi convertido em diligência. Por quê? Porque o despacho de admissibilidade, que realmente é muito simples, ele não apreciou o paradigma 3302, referente ao 124 do CTN, que foi invocado, não apreciou os paradigmas 1102 e 1301, referente ao outro fundamento da solidariedade, que é o 135, e para apreciar o segundo paradigma relativo à matéria multa qualificada, porque o despacho acabou analisando um terceiro que deveria ser desprezado. Aí foi preferido um despacho complementar de admissibilidade, concluindo que, abro aspas, tendo em vista todo exposto, em complemento ao despacho de folhas tal, opino no sentido de que o apelo não tenha seguimento em relação aos paradigmas questionados na resolução. Então, todos esses paradigmas foram desconsiderados. Então, a gente vai ver lá embaixo que só vão valer 2 paradigmas, só um para multa e só um para solidariedade pelo 124. É o relatório, presidente. Conhecimento. Aqui eu faço aquele meu chavão, né, que eu coloco toda uma introdução dos pressupostos do conhecimento, especificamente a necessidade de similitude fático-jurídica, e também aqui eu incluí o pré-questionamento. E aí, feitas essas considerações, passamos a analisar o conhecimento recursal. 1. Multa qualificada. O paradigma manteve a multa qualificada naquele caso sob o fundamento de que a prática reiterada de omissão de receitas de prestação de serviços e presumidas caracteriza evidente intuito de fraude. Veja-se, a propósito, a ementa e o seguinte trecho do voto condutor. A ementa já começa com prática reiterada, e no voto condutor, eu vou só ler a parte sublinhada. Dessa forma, a prática de omitir receitas por mais de 3 anos de forma reiterada
denota o evidente intuito de fraude. Não se pode aqui imaginar que o agente que pratica erros de forma contínua não possua intenção. Na situação dos presentes autos, porém, nem o TVF nem o recorrido levaram em conta a reiteração da conduta, o que significa dizer que a prática reiterada é elemento estranho à motivação da autuação e ao fundamento da decisão que se busca reformar. De acordo com o acórdão recorrido, e aqui eu cito o acórdão recorrido, que ele fala que foi a própria falta de apresentação dos livros a razão determinante a declaração inexata, né, e a não apresentação de declaração a razão determinante para qualificar a multa, e isso já seria a causa do próprio arbitramento, e essa é a razão de decidir do recorrido. Como se percebe, o silogismo empregado pela decisão recorrida foi o seguinte: a multa foi qualificada pela falta de apresentação de documentos fiscais e contábeis. Essa conduta, todavia, foi justamente o fato que levou à tributação de ofício pelo arbitramento. Ocorre, porém, que, uma vez aplicado o arbitramento, incabível a multa de 150. Isso foi o que o acórdão recorrido disse. O paradigma, por sua vez, manteve a qualificação da multa no caso lá analisada com base em fundamento autônomo de que a prática reiterada de omitir receita descartaria a simples omissão, caracterizando fraude. Do cotejo entre os julgados, portanto, salta aos olhos a adoção de premissas jurídicas diferentes. Enquanto a decisão recorrida permaneceu silente quanto aos efeitos jurídicos dos dados relativos ao número de meses cuja receita teria sido omitida, o paradigma valeu desses dados na situação lá analisada para analisar a qualificação. Não há, assim, a necessária semelhança fática entre as situações apreciadas nos acordos. E ainda que se diga que o julgado ora recorrido tenha se omitido quanto à análise da prática reiterada nesse caso concreto, dado esse que, repita-se, sequer foi destacado ou considerado relevante, tanto no DFF quanto na decisão, deveria a Fazenda Nacional, no mínimo, ter prequestionando a matéria por meio de embargos, como, todavia, assim não fez, prejudicado o resto do conhecimento do apoio à luz das normas regimentais do cargo. Solidariedade. Também em relação à responsabilidade solidária, a recorrente não logrou êxito na demonstração do necessário dissídio. Vejamos. Conforme motivado no TVF, o senhor Henrique foi incluído como solidário por tentar iludir a administração tributária, afinal ele teria informado indevidamente o Código 2 como optante pelo Simples Nacional na GFIP, teria apresentado o DIPJ zerado e teria deixado de apresentar a contabilidade e extratos bancários. Baseou-se a fiscalização, vide trecho abaixo, ainda no artigo 50 do novo Código Civil, abuso de personalidade jurídica, sustentando que o fato da empresa autuada ter adquirido um empréstimo de financeira mediante oferecimento de bem do sócio, configuraria, entre aspas, interesse comum. Esses fatos, porém, foram insuficientes para a manutenção da solidariedade pela decisão recorrida, que assim concluiu nesse particular. Retornando ao caso dos autos, foram lavrados autos em razão da constatação da pessoa autuada em prática de omissão. Como se sabe, esses tributos possuem como fator gerador, de modo geral, o lucro e o faturamento. Entendo que o recorrente, pessoa física, ainda que possa ter alguma responsabilidade pelas irregularidades desvendadas pelos agentes fiscais, jamais poderia participar da realização dos fatos geradores acima mencionados, daí a impossibilidade de considerá-lo como responsável solidário. Assim, voto pelo afastamento do artigo 124, inciso 1. Aqui, senhores, vale lembrar que a divergência só seria em relação ao 124.1, porque o voto tece outras considerações em relação ao 3.5. Paradigma, que é o acórdão 14.01.878 final, todavia, embora de fato tenha mantido a solidariedade fundada no artigo 124, envolve situação incomparável à presente, tendo em vista que naquele caso concreto restou evidenciado que os sócios da empresa autuada buscaram se esconder mediante colocação de interpostas pessoas em seus lugares. Nesse sentido, a própria ementa do julgado. Você vê lá que no finalzinho fala, o interesse comum ficou bem caracterizado quando o sócio majoritário deixa a sociedade, colocando em seu lugar interposta pessoa, tornando-se a partir daí um sócio oculto. Do voto condutor desse julgado, verifica-se ainda de forma mais clara que o fundamento para a caracterização do interesse comum consistiu justamente na retirada apenas formal dos sócios, que continuaram a exercer poder de gerência. Veja-se. E aqui eu coloco as regularidades no presente caso são agravadas quando o sócio majoritário, tentando eximir-se de suas obrigações, retira da sociedade e esconde-se através de interposta pessoa. A situação não poderia ser acolhida pelo direito e justamente por isso é que existem institutos como a responsabilidade,
tributária e a desconsideração da PJ, com a finalidade nobre e justa de redirecionar a cobrança do imposto sonegado para os verdadeiros responsáveis com capacidade econômica para fazê-lo. Se o direito não captua, nem mesmo com abuso do exercício do próprio direito, que dirá de situações que envolvem fraude, simulação ou, como no caso concreto, interposta pessoa. Por isso, não é suficiente a mera aparência de direito. Note-se, assim, que a responsabilidade do sócio foi mantida pelo paradigma a partir da descoberta de uma verdadeira simulação no quadro societário da empresa autuada. Afinal, a sócia de fato, responsabilizada, interpôs pessoa para figurar apenas na aparência no cargo que ela sempre assumiu. Aqui, no entanto, a acusação não envolve simulação e interposição de pessoa no quadro societário, fato este que impede a caracterização do dissídio em razão da ausência de similitude fático-jurídicos entre os acordos e, além do que, não permite que o presente julgador crie a convicção de que o colegiado do paradigma reformaria a decisão recorrida. Então, presidente, com base nisso, eu não conheço do recurso especial, é o meu voto. Ok, conselheira Edeli. Acompanho pelas conclusões da primeira matéria, só porque eu expandiria um pouco mais a análise aqui do 103.23.495, porque ele tem também esse acordo, ele também tem a imputação de omissão de receita de depósito bancário, e a qualificação é mantida também nessa omissão de receita presumida, vai um pouco além depois dessa análise que você transcreveu aqui, conselheiro Toselli, sobre a omissão de receita da DIF, tem uma outra análise de depósito bancário e no final a multa é toda mantida, não é exonerada nenhuma parcela, mas então só abriria um pouco mais aqui o 103.23.495 para essa referência, para contrapor justamente que o recorrido, ele como você bem demonstrou, ele é diferenciado, né? É difícil até aqui tem bem como não justificou a origem dos recursos que ingressaram em sua conta bancária e não parece que isso foi realmente elemento determinante para a qualificação, né? A questão da reiteração não é mencionada aqui em momento nenhum, né? E nem mesmo pela própria fiscalização. As circunstâncias aqui, ele vem bem na simulação que os sócios teriam promovido e aí vai estendendo esses efeitos lá. No entanto, ele autua a pessoa jurídica, né, do mesmo jeito, apesar de citar os 50, né? Eu acho que ele quis mais falar de uma confusão patrimonial, aí tentar construir uma confusão patrimonial, mas também não logrou sucesso nesse sentido. Então, diante dessa acusação diferenciada aqui, que foi invocada, trazida expressamente no voto condutor do acórdão recorrido e reputada linha a linha, né, eu entendo que os paradigmas trazidos não são suficientes, só que no primeiro ponto eu acompanho pelas conclusões, que faria uma análise diferente do 103.23.495, e na responsabilidade acompanho sem ressalva. Conselheira Lívia. Eu acompanho o relator integralmente. Conselheiro Fernando. Presidente, acompanho na primeira matéria. Na segunda, tem uma dúvida, né? Uma dúvida que pode servir para outros processos nossos. Havia interesse recursal em só admitir pelo 124 se a responsabilidade foi mantida pelo 135? Ia adiantar a gente analisar isso? Não, na verdade, Fernando, foi afastada, né? Aí a Fazenda recorreu de tudo. E aí só foi admitido o interesse comum. Desculpa, ao contrário, né? Seria ao contrário, exatamente, eu entendi. Se fosse... Foi mantida a responsabilidade. Com base no 135. O que adianta subir o 124? Parece que é até uma falta de interesse aí, porque é incapaz de se imputar agora a responsabilidade, já que pelo 135 ficou para trás, né? Então, não sei se a gente deveria...
Oi? Não, na verdade, poderia sim. Se você achar que não é caso de responsabilidade pessoal por infração à lei, mas ficou caracterizado uma confusão patrimonial, por exemplo, você poderia só manter. É que eu acho que você estava na cabeça o oposto. certo. Né? Se tivesse sido aí eu concordo com você, mas como foi afastado, Entendi. aí a Fazenda tentou pelos dois fundamentos. Perfeito, perfeito, tá certo. Matosinho, pode falar. Se ela lograsse êxito aqui, reformaria, e tá perfeito, tá certo. Ok, podemos ir, então. Então, acompanhe, presidente. Ok, acompanha integralmente o relator? Sim, presidente. Tá. Conselheiro Matosinho. Eu também acompanho e parabenizo o relator aí pelo voto assim, muito claro. Acho que ficou bem demonstrada a falta de aderência aí dos paradigmas indicados com os fatos discutidos no processo. Então, parabéns aí para o Tozelli e acompanho integralmente. Ok, conselheiro Alexandre. Eu também acompanho e parabenizo o conselheiro Tozelli pelo voto. Conselheiro Caio. Eu acompanho igualmente, sem ressalvas. Eu também acompanho, então foi negado conhecimento por unanimidade. Com relação à primeira matéria, a doutora Edeli votou pelas conclusões, certo? Então, vamos continuar aqui para o 48 da pauta de relatoria da conselheira Lívia. O patrono se encontra, Patrícia? O patrono não se encontra na sala de espera, doutora. Então vamos, a gente já perguntou várias vezes, né? Então eu estou me sentindo tranquila para poder apregoar e colocar em julgamento. Bom, aí o recorrente então é a Agilis e o interessado Fazenda Nacional. Esse processo saiu com vista para mim, convertido em coletiva. A relatora votou por conhecer e no mérito dar provimento. A conselheira Edeli abriu divergência para não conhecer do recurso, entendimento acompanhado pelos conselheiros Fernando e Matosinho. Os conselheiros Tozelli e Alexandre acompanharam o voto da relatora quanto ao conhecimento. O conselheiro Caio acompanhou parcialmente a relatora para conhecer do recurso somente em relação à qualificação da multa na exigência do IRPJ e CSLL. Nesse momento, houve pedido de vista. Não houve início da votação de mérito do recurso. Então, na verdade, eu fiquei na dúvida, mas eu queria ouvir a conselheira Lívia para fazer um resumo, né, da situação. Vamos lá. Eu até pediria a palavra, porque eu tinha adotado as razões do despacho. Aí, como houve questionamento, eu trouxe aqui, eu retirei essa parte do meu voto, deixei grifado aqui, que adota as ações do despacho e efetivamente trago uma análise do conhecimento. Vou pedir licença para ler, então, porque é muito detalhinho. Claro. Então, conforme relatado, o sujeito passivo pretende, com seu recurso especial, discutir a qualificação da multa de ofício aplicada ao lançamento de RCS e fonte. A discussão dos presenciais refere-se a aspectos tributários do pagamento efetuado pelo sujeito passivo à empresa Digisecond, os quais foram considerados sem causa pela autoridade atuante, acarretando a glosa de RCS, bem como o lançamento de R-Fonte, tudo com multa qualificada de 5,50. A decisão da RJ manteve os lançamentos e a multa qualificada, tratando o R-Fonte como mero reflexo, como narrado no relatório da decisão recorrida. O voto condutor do recorrido ressalta a prevalência do entendimento da decisão recorrida e reitera as razões do DRJ. Então, chama de novo a DRJ que tratou o R-Fontes como mero reflexo. Então, eu considero que, muito embora o voto condutor do acórdão recorrido não tenha feito menção expressa ao IR-fonte, isso foi um dos questionamentos da doutora Edeli na sessão passada, né? Não tem mesmo IR-fonte nem nas razões, nem na ementa, ele faz menção às razões do decidido da DRJ, que trata o IR-fonte como mero reflexo. Então, eu considero que o voto condutor do acórdão recorrido pode ser interpretado como tendo tratado, sim, do IR-fonte como mero reflexo e decidiu tudo junto, a gente aqui vai discutir só a multa, né? Então, para efeito de análise de admissibilidade, eu considero que as razões expostas no voto condutor do acórdão recorrido são para todos os tributos ali. E reproduzo aqui. São são 3 parágrafos, né? Na verdade, um só. Ele fala: verificada a ausência de causa nos pagamentos, a intenção foi criar uma despesa indedutível, então a multa
acerto no agravamento da multa, na verdade, qualificação. Passando a análise da divergência, então, o despacho de admissibilidade fala de reiteração, caracteriza a divergência na reiteração. Analisando o voto condutor do acórdão recorrido, a gente vê que no trecho de voto da multa qualificada, ou também nas partes dos tributos, nada se fala sobre reiteração, só se fala de reiteração na ementa. Transcrevo aqui. Aí eu vou olhar o caso, né? Por que ele teria falado de reiteração na ementa? O caso tratou de lançamento no lucro real de um único período de apuração. Então, eu voto não falar nada de reiteração. É possível cogitar que a menção na ementa de subtração reiterada diga respeito ao fato de terem sido efetuados vários pagamentos ao mesmo beneficiário que supostamente era inidôneo essa digiseconde aí, digiseconde, sei lá. Então, isso é uma mera suposição minha, muito embora se trate de mera suposição ante a ausência de razões expressas no voto, eu não posso ignorar que, ao mesmo tempo que há menção da reiteração na ementa, ou não houve interpretação de qualquer recurso para dizer, por que você falou de reiteração na ementa e não falou no voto? Enfim, fato é que há menção de reiteração na ementa. O despacho de admissibilidade considera essa reiteração como tendo relevante para o voto e compara o recorrido e o paradigma com base na reiteração. É uma interpretação possível, e em um tal cenário, então, em que a reiteração, embora não esteja expressamente mencionada no voto, está na ementa, e as circunstâncias do caso me permitem dizer que é possível interpretar que ela ocorreu, né? Não foi um caso que eu olho e falo, não tem como a ementa ter falado de reiteração, foi um claro erro, não vejo esse caso. Então, como eu não posso afirmar com certeza que o acórdão recorrido não tratou de reiteração, eu não consigo descartar a comparabilidade com o paradigma em razão disso. Então, especificamente sobre o aspecto da reiteração, eu compreendo que o paradigma e o recorrido são comparáveis, cada um no seu conceito, enfim, do que seria a reiteração, né, mas e decidem de forma diversa quanto à qualificação da multa. Então, aí tá, evoluindo nesse paradigma, então, né, o voto condutor dele afirma está diante de um recurso contra a decisão que conclui que a presunção de omissão de receitas por si só afasta o evidente intuito de fraude. Sobre esse ponto, esse voto pontua que a tal afirmativa é equivocada, porque a premissa... Então, ele está diante de uma decisão, e daí que ele vai falar, né? A premissa que ele fala é presunção por si só afasta a fraude. Ele fala, não. A premissa a ser observada no julgamento dos lançamentos desse tipo é que a presunção de omissão de receita por si só não é fraude. Eu tenho que olhar o que aconteceu. E mais adiante ele fala, preciso ver a demonstração do evidente intuito de fraude. E aí ele fala, não pode o evidente intuito de fraude ser presumido. É isso que é a premissa dele. Então, o voto foi proferido em um contexto de lançamento baseado em presunção. No entanto, a decisão considera que, mesmo tendo sido esse o cenário, ou melhor, independentemente de ter sido esse o cenário, a questão é que a fraude não pode ser presumida. E essa é a decisão dele. Então, muito embora o caso dos autos não trate de lançamento baseado em presunção, mas de glosa de despesa, que foram adicionadas ao lucro real e abaixo de cálculo, e de lançamento de refund por pagamento sem causa, então, esses fatos são bem diferentes mesmo. Tal circunstância não impede, para mim, a comparabilidade em face do paradigma para efeito de admissibilidade, porque enquanto o recorrido justificou a qualificação da multa na própria infração à legislação, que no caso foi a efetivação de pagamento sem causa, o recorrido fala, você fez pagamento sem causa, logo a multa vai ser qualificada, o paradigma decide que a fraude não pode ser presumida, devendo ser provada, né? Nem em caso de omissão, nem em qualquer coisa, a fraude nunca pode ser presumida. Então, consigo ver, consigo admitir esse paradigma aqui. O paradigma 102.49485 trata especificamente de R-fonte de pagamento sem causa, ele só trata disso. Então, e aqui está a questão, fala, e reproduz aqui a parte que ele trata da qualificação da multa, porque ele exclui a qualificação da multa, né? Então, os motivos dele são bem específicos de R-fonte, pagamento sem causa. Mas eu compreendo que ele serve de paradigma especificamente para o IR-fonte do caso dos autos. Isso porque, enquanto o voto condutor do recorrido manteve a qualificação da multa, uma vez verificada a ausência de causa nos pagamentos, para o recorrido foi isso, não houve causa, logo eu vou qualificar a multa,
No paradigma, ele exclui a qualificação da multa por entender que a saída de recursos sem causa ao beneficiário não identificado é a própria consequência da infração já apenada pela exigência de R-fonte. Ele usa esse termo apenada. Então, ele fala, eu vou excluir o R-fonte porque pagamento sem causa já é penalizado pelo R-fonte, então não posso qualificar a multa. Consigo estabelecer dialeticidade entre o paradigma e o aspecto de R-fonte do recorrido, que eu considero que existe por remissão à DRJ. Então, por isso, eu reitero o meu voto de conhecer do recurso quanto a ambos os paradigmas e quanto a todos os tributos. Ok, então só aqui dando um feedback, na verdade, conselheira Lívia, eu fiquei com dúvida em relação ao segundo paradigma, porque a conselheira dele não conheceu. Aí eu fiquei com dúvida em relação ao segundo paradigma, na verdade, porque justamente tratava do IR-fonte, e eu tenho lá meus direcionamentos em relação à admissibilidade. O primeiro paradigma, eu não tenho dúvida de que eu não aceitaria, porque a questão é de... A gente está falando, a gente está no plano da glose de despesa, e o paradigma fala de presunção de omissão de receita, depósito bancário, de origem não comprovada. Então, nesse meu direcionamento em relação à admissibilidade, ao conhecimento, eu já de pronto descartaria. A minha dúvida foi o segundo paradigma, para poder entender as circunstâncias, né? E no caso, eu optei, né, depois de ter passado aí esse mês e ter me aprofundado um pouquinho, eu entendi que, na verdade, a gente está falando aqui de balizamento de prova, e não efetivamente do que realmente se caracteriza a divergência jurisprudencial. Não sei se a doutora Edeli mudou o entendimento dela em relação a esse conhecimento, mas eu entendo, na verdade, com data máxima vênia, que não devemos, no caso, conhecer do recurso, tá? Então, já paro aqui com esses meus comentários. Eu não sei se a doutora Edeli quer falar. Doutora Edeli, por favor. Eu fiz uma declaração de voto, coloquei lá na pasta. O primeiro paradigma é essa circunstância mesmo, né? Outra infração, e a questão do reiterado constar na ementa também não me escapou, mas é aquilo que a gente diz, né? A demonstração da divergência não pode se dar a partir... a divergência pode se dar a partir da ementa? Sim, pode, desde que a ementa confirme o que foi julgado, né? Então, a única menção no primeiro paradigma, reiteração, é essa indicação na ementa. E quando você vai para o voto, né, a discussão é outra, né? Nada se diz acerca de reiteração no voto. Então, ao trabalhar aí com a ementa, o recorrente corre o risco de ter uma inadmissibilidade quando a gente não encontra isso refletido no voto, né? Como eu tenho me conduzido aqui nos meus exames de admissibilidade. Já quanto ao 102.49 e 485, entendo nessa linha que a conselheira Andréia mencionou. O problema aqui, a qualificação, ela fica em função das provas que foram trazidas de inexistência dessa pessoa jurídica aqui que foi beneficiada pelos pagamentos, né? É bem patente no acórdão recorrido que o fato de existir aquela ação judicial lá dos sócios que foram colocados no quadro social, né, de uma ação por estelionato contra as pessoas que colocaram essas pessoas físicas indevidamente no quadro social, isso foi bem determinante para o acórdão recorrido. Então, essa evidência de que essa pessoa jurídica que foi beneficiária dos pagamentos não existia é o que permeia toda a condução do voto. E essa referência também a não poder do que já é uma glosa de despesa decorrer uma outra consequência também não me escapou. Isso realmente está no voto condutor do paradigma, mas a questão é que não é esse o debate que o contribuinte trouxe, né? No recurso voluntário, ele nada debateu nesse sentido, então a gente não tem um posicionamento do colegiado acerca da qualificação da penalidade nessas circunstâncias, né, o que acaba conduzindo aí para a dessemelhança dos acórdãos comparados.
Existe até, eu concordo que se a gente olha por cima, né, ignorando o que foi a demonstração da divergência, a gente consegue visualizar uma divergência entre os acórdãos, mas dentro daquilo que o sujeito passivo pretendeu aqui, e ele vem discutindo durante todo o processo, né, ele não criou no acórdão recorrido essa objeção necessária, uma interpretação acerca dessa circunstância para justificar agora, com base nessa expressão do paradigma aqui, a divergência, porque o que já teria justificado qualificação no RPJ não poderia justificar a qualificação no fonte. Então, eu mantenho o voto pelo não conhecimento em relação aos dois paradigmas. Ok. Vamos, então, para o conselheiro Fernando. O senhor mantém seu voto, conselheiro? Presidente, mantenho meu voto pelo não conhecimento. Conselheiro Toselli, o senhor mantém seu voto? Mantenho meu voto, presidente. Conselheiro Matosinho, o senhor mantém seu voto? Eu mantenho aí pelas razões da divergência apresentada pela conselheira Edeli. E conselheiro Alexandre, o senhor mantém seu voto? Também vou manter, presidente. Conselheiro Caio, o senhor mantém seu voto? Mantenho, pelo conhecimento parcial. Ok. Eu vou manter, de acordo também com a conselheira Edeli, de acordo com a minha convicção da vista, negar conhecimento. Então, vamos ficar com negar conhecimento por qualidade, vencidos. Na verdade, a primeira parte por maioria, né? Porque o conselheiro Caio entendeu que a multa qualificada não deveria ser conhecida, não é isso? E dá para Então, ter, com relação... negado conhecimento por qualidade, vencido Lívia, Toselli e Alexandre conhecer integralmente e Caio conhecer parcialmente? Tá certo. Então, mas porque na primeira matéria não foi qualidade. Então, eu acho melhor a gente dividir o conhecimento, porque o conhecimento foram duas matérias, certo? Não, foi tributo. Não, tá certo. A matéria é multa qualificada. Tá certo. Então, vamos lá. Negado conhecimento por qualidade, vencidos Lívia, Toselli e Alexandre, que conheceu integralmente, e o conselheiro Caio, que conheceu parcialmente, certo? Então, agora... Voto vencedor. Voto vencedor. Pode ser a doutora Edeli, que já está pronta aí a declaração de voto? Então, tá jóia. Dever também, Edeli, é só voto vencedor? Só, né? Eu acho que cabe tudo no voto vencedor, né? Está só no conhecimento. Já está abarcado, isso. Perfeito. Você acolheu os dois paradigmas, né? Eu estou rejeitando os dois. Tá. Então, conhecido por qualidade, vencidos Lívia, Toselli e Alexandre, que não dá um conhecimento integral, não conhecido, falei não conhecido. Não conhecido por qualidade, vencidos Lívia, Toselli e Alexandre, que conheceu integralmente, e o doutor Caio conheceu parcialmente. Por favor, doutor Matosinho. É só uma dúvida para futuro. Nesses casos, a Lívia vai só manter no voto a parte de conhecimento, né? Não entra a matéria de fundo, né? Sim, só conhecimento. Então, vamos passar para o item 50. Aqui, nesse conhecimento parcial, não tem artigo 60, não, né? Só assim para... Porque teve mais de 2 soluções, mas foi 4, 3 e 1. 4, 3 e 1 não tem problema não, né? 4, incluindo eu, tá certo. Ai, gente, tem que pensar em tudo. Item 50 da pauta, de relatoria do Luiz Toselli, processo recorrente Fazenda Nacional, interessado Centro Universitário Armando da Fonte Limitada. Conselheiro Matosinho, quer falar ainda, Matosinho? Ah, tá. Então, conselheiro, quando estiver pronto, o senhor está com a palavra. Presidente, tema conhecido, amplamente debatido já nessa própria composição, vou resumir, que é aquela questão da multa isolada sobre estimativa antes da mudança do caput pelaquela MP de 2007.
Então, inclusive, eu já deixei aqui a minuta do último voto que eu já fui vencido, até aqui a parte do dispositivo, eu me dei ao luxo de antecipar o julgamento aqui, mas obviamente que sujeito a todos aqui, enfim. Então, aqui é recurso especial que a PGFN interpôs em face do acórdão que afastou a multa isolada sobre estimativa, né, porque por entender que ela estaria limitada à base imponível do ano, como foi calculado sobre a estimativa que está em excesso, cancelou a autuação. A PGFN sustenta existir divergência com esses dois acordos, o despacho de admitibilidade reconheceu, e eu mantive isso, porque aqui é matéria extremamente de direito, né, a interpretação é justamente a do caput da redação originária. Aí aqui essa colenda da turma converteu o julgamento em diligência para que você veja a existência de lançamento de multa de ofício sobre IRPJ. Então teve quando veio aqui, discutiu-se se existiria uma concomitância, mas a diligência falou que não tem concomitância. Então é exclusivamente multa isolada, porque teve provavelmente prejuízo fiscal ou base negativa no ano. Aí os autos foram encaminhados para essa turma, e ao constatar que a contribuinte não havia sido intimada do resultado da diligência, isso voltou, aí o contribuinte foi intimado da diligência, mas permaneceu silente, e agora eu acho que, se alguém não descobrir nenhum outro vício, eu acho que o processo está maduro até que, enfim, para ser julgado. É o relatório, presidente. O recurso é tempestivo, atendeu os demais requisitos. Eu concordo integralmente com o juízo prévio de admissibilidade e conheço nos próprios termos do despacho de folhas 450. E aqui, presidente, também já li esse voto algumas vezes aqui e vou resumir. A minha opinião do caput do artigo 44, antes da alteração da MP, não permitia cobrar a multa isolada direto sobre o valor da estimativa. Então, eu afasto a cobrança porque eu entendo que essa previsão, essa base legal só passou a existir depois da Lei 11.488, que alterou o caput do 44. Então, como eu te falei, então, do confronto, é notório que o legislador alterou. Então, enfim, definitivamente não há como prosperar a cobrança nos termos em que foi formulada, afinal, os fatos são anteriores à alteração legislativa apontada. Pelo exposto, eu nego provimento ao recurso especial. E aí eu vou subir lá na minha parte, se a senhora quiser subir na minha parte lá do dispositivo que eu já me dei ao luxo de escrever, vamos ver se isso vai ser ou não confirmado. É o meu voto, presidente. Ok, conselheira Edeli. Veja, né, os termos do voto vencedor já consignado pelo relator, como expresso pelo relator, divirjo. Conselheira Lívia. Desculpa, eu travei aqui, Tico e Teco já estão multa isolada após o encerramento do ano calendário, é isso? Tá. Eu voto pelas conclusões da doutora Edeli, né? Tá. Então, pelas conclusões do voto. Aí. Tá. E apresento a declaração de voto também, como eu fiz uma outra oportunidade. Ok. Tozelli, pode falar. Quer falar? Não, era justamente isso, porque normalmente nesses casos, doutora Lívia, você está acostumando a apresentar a declaração de voto, por isso que eu já ia lhe perguntar exatamente isso, mas você... Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, voto já conhecido também, voto com a divergência. Ok. Conselheiro Matosinho, como vota? Também com a divergência. Conselheiro Alexandre, como vota? Com o relator, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Posição conhecida com o relator. Eu acompanho a divergência, então ficamos conhecido por unanimidade, negado provimento por maioria, vencido o relator, conselheiro Alexandre e Caio, que davam vencidos
os conselheiros, ali já estou realmente, né, vencidos os conselheiros, o relator, Alexandre Caio, que negava o provimento. Voto vencedor, então, ficamos doutor Edeli e DV Lívia, tá certo? Travei, mas start. É isso, né? Então, passando agora para o número 52 da pauta, de relatoria do conselheiro Matosinho, recorrente Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência, interessado em Fazenda Nacional, último da pauta da manhã. Presidente, eu queria sugerir que a gente deixasse, vai ser um processo longo, tem discussão de conhecimento, que talvez dê um bom debate, e o voto também é longo, então, assim, não acho que a gente vá conseguir terminar esse julgamento em menos de uma, sei lá, meia hora, 40 minutos. Olha que vocês fazem as previsões e às vezes dá tudo errado. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu acho que nós vamos ficar com fome, só. Vai ficar com fome. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Então, vou botar o 23 e o 24, porque é da Associação dos Bancos do Brasil. E aí, eu acho que... Vamos ver, né? Eu vou tentar o 23, que o 24 é igual, tá? Então, a gente faz, e aí deixa esse do Matosinho, então, para a parte da tarde, tá? Então, vamos lá. Apesar de não ter sustentação oral, eu acho que seria uma boa, mas... Vamos lá. O 22, desculpa, 22 e 23. A Associação dos Médicos, né? Dos médicos, hospitais privados do DF. Então, vamos lá. O 22 é rápido. Vamos ver, não sei. Eu não penso, vamos ver. Está na pasta. A gente ganha um tempinho. É o item 22 da pauta, da minha relatoria recorrente à Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF, interessado em Fazenda Nacional. É o final 2007-85. Então, aqui é o seguinte, recurso interposto pela Associação dos Médicos, em face do Acórdão 1401, transcrevo a ementa. O processo discute o teor do despacho decisório de folhas 43 seguinte, que não homologou a decompra apresentada, que pretendia compensar créditos oriundos de retenção na fonte, a título de CSL, PIS e COFINS, sofridas em março de 2007, no montante de 57.783, com débitos de retenções na fonte dessas mesmas contribuições. A DRF informa que, à época do pedido, a compensação deveria ter sido pleiteada por meio do programa PERDECOMPO. E aí a questão é qual formulário que deveria ser apresentado, né? Aí trago aqui os fundamentos da DRF de origem. A partir das premissas da DRF de origem, concluiu-se, então, pela não homologação da compensação. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, eu trago aqui. Em 28 de novembro, a DRJ Brasília deferiu o pedido formulado na manifestação, aí traz os argumentos da DRJ. Com a ciência, apresentou o recurso voluntário, trago aqui os fundamentos do recurso voluntário. A primeira turma da quarta Câmara negou o provimento ao recurso por entender que os valores retidos na fonte somente podem ser aproveitados pela pessoa jurídica que prove haver assumido o referido encargo e de tê-lo transferido a terceiro por estar expressamente autorizado a recebê-la. No caso, considerando-se que o recorrente não é real contribuinte dos valores retidos na fonte, mas mero intermediário, o fato das fontes pagadoras terem sido fonte de valores de contribuições em nome do reclamante, quando correto seria em nome dos reais prestadores de serviço, não autoriza a compensação realizada. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial que indicou dois paradigmas, o 1102.00577 e o 1402.00574. Na sequência, a interessada reitera os argumentos formulados nas defesas anteriores, firme na premissa de que seu procedimento contra o guarita do 74 da 9430, a compensação dos moldes realizados não levou à redução de nenhuma parcela da arrecadação tributária. O recurso foi admitido, a Fazenda Nacional, com ciência acerca do segmento da matéria, apresentou contra-razões, defendendo em síntese a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. É o relatório. Com relação ao conhecimento, eu
aceitei, né? Eu me lembro que à época eu tinha entendido pelo não conhecimento, fiquei vencida, estudei melhor, evoluí, e aí entendi que deveria conhecer. Quanto ao mérito, aí nesse voto a gente analisa desculpa, a possibilidade de compensação de contribuições por entidade que atua como intermediária na prestação de serviços quando houve retenção indevida. O argumento da recorrente, com base nos paradigmas indicados, parte da premissa de que é credora do fisco em razão das retenções indevidas efetuadas pelos tomadores de serviço sobre os valores a ela pagos. Embora se reconheça que a entidade não é a real prestadora de serviço médico, sobre o qual incidem as contribuições a título de CSL, PIS e COFINS, aliado ao fato de que os serviços de intermediação por ela prestados não estão sequer sujeitos a referidas retenções, entendeu nos paradigmas que essas foram indevidas e passíveis, portanto, de restituição. Diante desse cenário, os paradigmas decidiram que a associação é também devedora do fisco, por força das retenções e do recolhimento das contribuições incidentes sobre o repasse feito aos associados, onde se construiu a tese de que a entidade é ao mesmo tempo devedora e credora da União. Em sentido diverso, o recorrido entendeu que não há previsão legal que permita a pessoa jurídica compensar diretamente valores de tributos e contribuições sociais retidos na fonte com débito dessas contribuições, pois, em regra, esses valores retidos são considerados antecipações e o valor correspondente a cada contribuição somente poderá ser deduzido ou compensado com a contribuição da mesma espécie. Nesse diapasão, para deduzir ou compensar os valores das contribuições retidas, a recorrente deveria ter primeiramente registrado tais fatos na sua escrituração, bem como informado na sua declaração de isenta no caso da CSL ou em DACOM, no caso do PIS e COFINS, não sendo legítimo valer-se da DECOM como instrumento hábil para deduzir os valores de contribuição retidos na fonte. Além disso, o fato das fontes pagadoras terem retido na fonte valores de contribuições em nome da recorrente, quando correto seria em nome dos reais prestadores de serviços, não autoriza a compensação realizada na declaração de compensação da própria recorrente, pois um erro não pode servir de justificativa para se cometer outro. Conforme solução ainda feita pelo STJ, um dos tomadores dos serviços médicos prestados pela associação, da Associação Médica, por seu intermédio, ou seja, uma das fontes pagadoras, a recorrente foi orientada a emitir notas fiscais em nome dos associados reais prestadores de serviços médicos e apresentar as fontes pagadoras informando o CNPJ, CPF e os valores a serem pagos, facultando as pessoas prestadoras de serviços compensarem valores dos tributos e contribuições retidos comprovadamente mediante comprovante anual de retenção fornecido pelas fontes pagadoras. Assim, conclui o recorrido que a associação não tem qualquer direito sobre os valores erroneamente recolhidos pelos tomadores de serviços médicos em seu nome, o que a impede de efetuar compensação com créditos que não lhe pertencem. Com a apresentação de declaração de compensação apresentada em seu nome, reivindicando o direito de que não lhe pertence, a recorrente pretende, por vias transversas, as controvérsias entre a reclamante, ela, e as tomadoras de serviço sejam solucionados pelo fisco, quando a solução de fato deveria ser obtida na seara privada. É curioso notar que os acordos indicados como paradigma partem da premissa de que se deve afastar o exagerado formalismo na interpretação dos fatos em prol do que efetivamente se discute nos autos. Ocorre que, com a devida vênia, o formalismo pode ser relevado em questões processuais ou de convicção do julgador, mas nas quais prevalece, por exemplo, a constatação inequívoca de um fato, ainda que não comprovado pelos documentos acostados aos processos. Isso, se nada, confunde com a interpretação de dispositivos legais em que o julgador administrativo tem por dever aplicar a norma da maneira como posta. Com efeito, o que as decisões proferidas nos paradigmas fizeram foi afastar a aplicação da norma legal em prol de um reconhecimento fático e financeiro consubstanciado nas retenções indevidas dos tomadores de serviço e nos valores a serem repassados aos associados da recorrente. A leitura dos dispositivos legais invocados para justificar a compensação efetuada pela recorrente evidencia que admitir tal conduta violaria requisito essencial ao Instituto, qual seja a condição de sujeito passivo do interessado. Aí tem o 170 do CTN. CTN expressamente consagra a possibilidade da lei autorizar a compensação de débitos tributários do sujeito passivo com créditos também devidos por ele. Ora, é evidente que no caso dos autos, a recorrente não é sujeito passivo das retenções que deveriam ter sido efetuadas em nome de seus associados, que são os efetivos prestadores de serviço. Note-se aqui que não se trata de responsabilidade tributária, nem tampouco de terceiro que assumiu o ônus da obrigação, mas simplesmente de erro na retenção, como expressamente reconhecer a própria recorrente e os acordos indicados como paradigma. A tese que defende nessa visão seria, já que o tributo foi retido por erro,
em nome de alguém que não pertence à relação jurídico-tributária e que, portanto, não é sujeito passivo, deve ser reconhecido seu direito de compensar tais débitos, ainda que não sejam seus. No mesmo sentido, o artigo 74 da 9430 não deixa margem para dúvidas, no sentido de que a compensação só pode envolver o sujeito passivo que seja ao mesmo tempo credor e devedor da União. Transfiro 74. A premissa inicial da discussão é: quem não é sujeito passivo de um tributo não pode pleitear a compensação de eventual indébito, por mais razoável que isso possa parecer à luz dos fatos concretos. Ademais, a própria recorrente expressamente reconhece que há orientação em sentido contrário à conduta dos tomadores de serviço consubstanciado no parecer COSIT 5 de 2004, que eu trago aqui alguns trechos. A própria recorrente afirma que concorda com a posição do parecer e que repassou o entendimento fixado a todos os tomadores de serviço, mas esses sistematicamente deixam de atendê-lo, continuando a efetuar a retenção em seu nome. Desse fundamento surgiria, pois, o direito de compensar, visto que o erro na identificação da pessoa que deve sofrer a retenção justificaria, entre aspas, o procedimento, ainda que em total descompasso com as previsões legais já aqui mencionadas. Diante desse cenário, não merece reparos a decisão recorrida que consignou. Assim, desde já, propõe a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando-se como, aqui transcrito, integralmente o voto da decisão recorrida, que é no caso da DRJ, né? Aí transcreveu, inclui aqui os fundamentos também, que eu adotei. Em síntese, desculpa, a recorrente não é sujeito passivo das retenções que erroneamente foram efetuadas em seu nome, e assim, na condição de mera intermediária entre os tomadores e os prestadores, não lhe é facultado pleitear direito creditório que não lhe pertence, e tampouco lhe é facultado utilizar-se de um instrumento disponibilizado pela lei fiscal e normatização correlata, declaração de compensação, em total descompasso com as hipóteses que autorizam seu uso como forma de solucionar eventuais dificuldades operacionais que devam ser resolvidas tão somente na esfera privada. Assim, não assiste razão à recorrente, visto que não é facultado ao julgador deixar de observar a hipótese legal de compensação, carente de requisito essencial que lhe justifique ante o argumento de que determinado erro possa ser corrigido por outro para fins de uma suposta neutralidade econômica, conforme pretendido pela interessada em seu pedido de compensação, corretamente negado pela autoridade de origem e posteriormente confirmado pelas decisões precedentes. Inexiste na hipótese dos autos o crédito pleiteado, de sorte que não há como acolher a pretensão deduzida pela interessada. Cumpre-me ressaltar que já tive a oportunidade de decidir tal questão quando da prolação do acórdão 9101-00457 de 2019, em que restei vencida em composição parcialmente diversa. Deixo aqui o meu voto precedente, que eu seguia a linha anterior. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte. É o voto. Pode? Reitero a divergência, né? Desde não sei, esses processos foram pulverizados pelo Conselho, né? Não sei se vocês já tiveram contato com ele, mas eu tive 2 debates na 1101 sobre esses processos. No primeiro eu fiquei vencida, no segundo já meu voto foi vencedor. Né, a Associação dos Médicos, ela tem uma solução de consulta, inclusive, né, em que ela tentou ali sistematizar, especialmente com o STJ, que o STJ paga para os médicos, mas paga com a intermediação da associação, e quando paga para a associação, faz a retenção. E a solução de consulta já falava que, mesmo usando a associação na intermediação desses pagamentos, o STJ tinha que fazer as retenções em nome das pessoas físicas beneficiárias. No entanto, eu acho que é muito mais fácil fazer a retenção direta na pessoa jurídica e acaba fazendo a retenção em alguém que não era para sofrer a retenção, e a associação, na sequência, né, para compensar, para não repassar esses valores para os médicos sem nenhuma retenção, ela faz a retenção no momento em que ela paga para os médicos.
Então, ela fica com essa retenção indevida e com o valor da retenção dos médicos que ela reteve, que ela tem que pagar, né? Sob pena de apropriação indébita. E aí as duas teses, né, que evoluíram aí, uma no sentido de que ela não pode fazer a compensação porque ela não é sujeito passivo, né? Ela não tem direito ao crédito porque ela não é sujeito passivo, e a tese que eu defendo que, como ela sofreu a retenção, ela é sujeito passivo, né? Daquela retenção indevida, ela é quem sofreu o encargo, ela é quem tem o direito de fazer a recuperação. Então, eu coloquei na minha pasta o voto anterior, né? E naquele caso era recurso da contribuinte, né? Como aqui, né? E era contra um acórdão meu, né? No qual eu havia sido vencida, e aí eu apliquei, naquele caso, no voto vencedor, a diretriz do outro caso em que eu fui vencedora, em que eu mandei o processo em diligência para que se verificasse Por quê? Quando ela sofre a retenção, a gente está partindo do pressuposto que, em relação àquela retenção, é uma retenção indevida, mas ela pode ser contribuinte desses vários tributos que estão dentro dessa retenção por uma outra razão, né? Então, teria que ver se realmente a retenção inteira se converte em débito, e aí ver a suficiência dela para liquidar o débito correspondente que ela indicou. Então, essa verificação é que tinha que ser feita, por isso lá o voto foi por dar provimento parcial ao recurso especial, com retorno dos autos à unidade de origem para apreciação da compensação pleiteada segundo as premissas fixadas no início desse voto. E aí, aqui a mesma diretriz daquele primeiro processo que nós discutimos, Matosinho, desde a DRJ está se negando ao contribuinte o direito de análise dessa compensação, né? Dizendo que, sob essa premissa de que ela não é sujeito passivo. Então, retorno para a unidade analisar, afastando a premissa de que ela não é sujeito passivo, sim, afirmando que ela pode ser titular de algum indébito em razão dessa retenção indevida. Naquele caso específico, no caso em que eu fui vencedora, eu havia mandado em diligência e foi confirmado em débito, e por isso já demos provimento ao recurso voluntário naquele caso. A Fazenda deve ter entrado com recurso contra esse processo, mas compartilhei aqui no voto aquela circunstância para melhor ilustrar a situação fática, né, que envolve essa recorrente. Então, reitero aqui o voto, a divergência, né, para dar provimento parcial com retorno à unidade de origem. Conselheira Lívia. Edeli, eu acompanhei o voto da conselheira Edeli no 004576, permanece acompanhando. Só tenho uma dúvida quanto ao retorno, porque me veio a seguinte dúvida: a retenção é indevida, não deveria ter sido feita, não é nem que foi feita maior, não deveria ter sido feita. Nesse caso, por que eu tenho que olhar se os valores viraram saldo negativo? Fazendo um paralelo, se eu tenho uma estimativa que eu recolho indevidamente, ela vira em débito na data da estimativa, conforme a nossa súmula, né? Por que se eu sofro uma retenção indevida, eu preciso olhar se ela vira saldo negativo, entendeu? Não seria o mesmo raciocínio? Ela afirma que a retenção é indevida, porque ela não prestou aqueles serviços, tá? Mas isso é algo que não foi analisado em momento nenhum. Então, a delegacia pode chegar a essa conclusão que você está fazendo, e ela, inclusive, chegou naquele caso concreto, porque a associação não faz nada, ela não presta serviço, né? Então, quando chega lá e se examina, né, só se encontra as retenções, e ela já se converte automaticamente em débito. Mas isso era uma alegação, e dentro dessa possibilidade, né, eu deixei em aberto para a delegacia confirmar. Entendi, confirmar tudo, não é só se virou saldo negativo, é também entendi. Acompanho integralmente a divergência, presidente. Ok. Conselheiro Fernando.
Presidente, eu acompanho no conhecimento. É engraçado, eu não conhecia esse voto da conselheira Ideli, mas eu coloquei na minha pasta ali também, porque nós julgamos no colegiado na 1301 sobre até a forma de repetitivo, e o paradigma é o 1301 004 493, cujo julgamento foi por maioria. Eu acompanhei a divergência, que foi o conselheiro Dornelas que fez o voto, e é exatamente nessa mesma linha que a gente discutiu. Na verdade, aqui, você não reconhecer que o direito, que o contribuinte, em tese, tem esse direito, significa ele ser penalizado por um erro da fonte pagadora, que a fonte pagadora faz um pagamento, faz o registro como se ele fosse o beneficiário de todos os médicos, ou de quem foram os associados dele, e ele faz o seguinte: olha, tudo bem, agora eu vou registrar um pagamento efetivo em nome dos beneficiários, ou ele, aí que vai ser feita a análise depois, né? Ele vai entender, olha, ou ele vai fazer uma retenção e pagar para a Receita Federal, recolher essa retenção quando ele fizer o registro do pagamento aos beneficiários, ou ele vai utilizar depois essas antecipações que foram feitas em nome dele. Agora, senão, daqui a pouco também, até os próprios beneficiários vão ter problema, porque eles não vão ter uma DIRF no nome deles quando quiserem utilizar aquela fonte. Né? Imagina a situação se cada médico associado, ou cada anestesiologista ali associado, que não interessa, né? Fizesse a utilização dessas retenções sem ter uma DIRF que desse apoio a isso, né? Ia gerar um verdadeiro caos para a própria Receita Federal, ou para os órgãos julgadores, ou para o Poder Judiciário, porque isso a gente ia multiplicar as demandas demais, né? Por uma situação que o contribuinte aqui, que é o recorrente, não foi ele que deu causa a isso. Né? Quem dá causa, e inclusive na situação que a gente teve lá, houve sustentação oral, em situações que dizem o seguinte: tem hospitais que falam, ou vocês vão fazer via uma associação, ou eu não os contrato, porque eles não querem ficar fazendo 300, 400 pagamentos isoladamente, DIRF isolada, retenções isoladas. Então, eles exigem que se faça por meio de uma associação, e só eu vou fazer o pagamento via associação. Então, veja que acaba sendo que o contribuinte, aqui no caso, ele é compelido a fazer desse modo. Né? E se a gente não dá esse provimento dessa forma, daqui a pouco a gente vai causar um próprio enriquecimento sem causa por parte da União, porque aquela retenção, de repente, pode ficar perdida aí no meio, sem ninguém ser beneficiário. O que era para ser uma antecipação virar quase como uma retenção exclusiva na fonte, porque daqui a pouco a gente inviabiliza a utilização pelos beneficiários finais. Então, por essas razões, presidente, com a devida vênia, eu acompanho a divergência também, como fiz lá no paradigma na 1301, um retorno para a unidade de origem para reinício da análise, tomando como base ele podendo, em tese, utilizar-se desses valores retidos. Acho até importante essa sua fala, conselheiro Fernando, porque justamente a gente tem situações que a própria Receita ela já maneja a situação e já orienta, né, como no caso do parecer 2, das estimativas, e aí traz essa questão. Como ainda a gente tem esse limbo aí, vamos dizer assim, então eu usei a solução mais conservadora de forma a me trazer um conforto maior em relação ao que eu tenho de legislação posta. Mas eu entendo o seu posicionamento, com certeza. Conselheiro Toselli, como vota? Questão bem difícil, o voto da senhora está muito bom, e os contra-argumentos também são bem convincentes. Mas eu acho o seguinte, que o mais justo seria dar esse crédito para a associação. Mas do ponto de vista legal, não é ela a sujeição passiva, ela sabe que não é o sujeito passivo. Então, na verdade, aqui é uma retenção indevida. Isso não se discute. A questão é de quem é o crédito de uma retenção indevida. É quem faz o pagamento indevido.
Então, no frigir dos ovos, a grosso modo, o STJ deixou de pagar tudo o que deveria pagar para a associação, né? E a associação recebeu um valor menor porque lhe foi retido tributos que não deveriam ser. Por outro lado, eu estou pensando aqui porque eu estou, sinceramente, com uma dificuldade de tomar uma posição. Por outro lado, eu também não posso fechar os olhos de que nós estamos falando de uma associação que representa os médicos, né? E que ela estaria atuando como se fosse uma agência, inclusive daquela agência de propaganda que a gente vê, ela está agenciando as duas pontas. Porém, a associação tem personalidade jurídica, né? Ela tem um CNPJ, ela apresenta declarações, ela pode ser cobrada de tributo. E aí, como que a consulta fala o seguinte? A consulta fala que o STJ deveria fazer diversas DIRFs e diversas retenções em nome dos efetivos beneficiários. Mas quem são os efetivos beneficiários aos olhos do STJ quando concentra a própria fatura, que é uma só globalizada, vamos dizer, que é a associação, provavelmente, que fatura, certo? Como é que é? Agora tem uma dúvida prática. A associação ela deve emitir a nota fiscal no nome da associação, certo? E aí, presidente, eu não tenho condições de julgar agora. Me desculpa, porque realmente eu estou muito na dúvida mesmo. Eu acho que eu vou pedir vista. É um caso que eu não vi. Se você for ver na literalidade da lei, não daria o crédito, mas o que me incomoda ainda, por isso que é a figura da associação nessa intermediação. Porque ela assim, a gente sabe que ela não pode ser desvinculada dos efetivos beneficiários, né? Eles se associaram na figura dela. Eu não tenho condições de votar, não, presidente. Me desculpa, eu vou pedir vista. Deferida vista, o conselheiro Toselli convertido em coletiva e o 23, conselheiro Toselli. É a mesma situação, tá? Igualzinho, só muda a DECOMP. Até o acórdão é seguidinho do recorrido, é 65, 66. Então, aí eu vou deferir o 22 e o 23, tá? Vista convertido em coletiva ao conselheiro Toselli, tá? Pode encerrar a gravação, Patrícia, por favor.